Estamos aqui com o PET, Plano de Estudo Tutorado do sétimo ano, primeiro bimestre. Então, nós temos aqui, vamos trabalhar a primeira semana, ela traz aqui as boas-vindas aos estudantes. Estamos no ano letivo de 2021 e a primeira semana nós vamos trabalhar a unidade temática leitura e o objeto de conhecimento, reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos e caracterização do campo jornalístico em relação entre os gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura digital. A habilidade é uma habilidade do sexto ano de língua portuguesa, que é estabelecer relação entre os diferentes gêneros jornalísticos, compreendendo a centralidade da notícia. A notícia que faz parte aí do gênero jornalístico, seria uma subdivisão, certo? E o conteúdo relacionado é o gênero jornalístico, a notícia e a reportagem, a crônica, a charge, a reportagem, o editorial, o artigo de opinião, a carta de leitor, entre outros, produções que dialogam, mantêm relação de intertextualidade com o que foi noticiário. O aprofundamento sobre um fato ou assunto, uma opinião ou crítica que são feitos em torno de algo que é ou foi notícia, textos digitais ou impressos. Então, o tema é a notícia e fala-se para o estudante que vamos estudar o gênero notícia, considerando o contexto de produção e o suporte. Além disso, trabalharemos aspectos da centralidade da notícia em relação a outros gêneros jornalísticos. Então, aqui nós temos a recapitulação do que é notícia, que a notícia é um gênero que apresenta o registro de fatos de interesse geral. Sua finalidade é informar, por meio de um relato, as circunstâncias em que ocorreram os fatos registrados. Por esse motivo, em uma notícia, os adjetivos e os advérbios são, em geral, utilizados somente quando indispensáveis para caracterizar um dado fato e raramente aparecem relacionados à expressão de opiniões. A primeira parte da notícia costuma seguir a técnica da pirâmide invertida. As informações básicas, quem, o que, quando, por quê, são apresentados no início do texto, chamado de lead. Nos outros parágrafos são desenvolvidas as informações apresentadas no lead, como porquê, consequências, fonte da notícia. Então, aqui nós temos que elencar e adicionar muitos materiais complementares para que o nosso conteúdo seja consolidado. Então, aqui nós temos que trabalhar mais o desenvolvimento do gênero notícia, trabalhar e explicar o que é um lead, que é como se fosse um resumo da reportagem ou da notícia principal, neste caso. Então, nós temos que ter aqui a ideia de que o PET ele é bimestral. Esse PET que nós temos aqui, ele representa 40% da carga horária e nós temos que elaborar mais 40%. Então, esses 60% desse PET institucional da Secretaria de Estado de Educação, ele vai ser complementado com isso que eu estou falando para vocês, que é trabalhar o desenvolvimento dos conteúdos. No caso, a notícia aqui, nós temos que trabalhar um exemplo de notícia com as informações básicas, quem, o que, onde, quando, porquê, e a questão do lead, para que o aluno saiba identificar e usar produtiva e autonomamente esse gênero textual. E nós temos a atividade, nós vamos resolver as questões 1, 2 e 3. Então, maluquices, 2 de julho de 2020. Artista faz máscaras estampadas com o rosto dos clientes. Então, aqui é uma notícia, né? O artista faz máscaras estampadas com o rosto dos clientes.
Novidade possibilita que usuários desbloqueiem a tela do celular por meio do reconhecimento facial. Notícia. Então essa parte aqui, sublinhada de azul, é o lead. O que é o lead? É como se fosse um resumo dessa notícia. Então aqui nós temos o título: artista faz máscaras estampadas com o rosto dos clientes, certo? E aqui nós temos um texto não verbal mostrando aqui uma foto de uma cliente e a máscara. Então essa máscara aí representa o texto não verbal, seria a materialização dessa máscara, esse registro. E o texto, nós contamos com a leitura colaborativa e compartilhada dos pais para que os alunos possam assimilar esse texto e interpretá-lo. Então, a artista Daniele Basque, dos Estados Unidos, está fazendo máscaras faciais com o desenho do rosto dos clientes desde fevereiro. A ideia é que, assim, as pessoas possam ficar protegidas do novo coronavírus e, ao mesmo tempo, serem reconhecidas quando estiverem fora de casa. Tudo começou quando a norte-americana decidiu fazer máscaras com a imagem do próprio rosto como uma piada. Mas, como a ideia fez sucesso, ela passou a vender produtos estampados com fotos do rosto dos clientes. Além de fazer esse trabalho com máscaras de pano comuns, Daniele também estampa o rosto das pessoas em máscaras N95, utilizado por profissionais da área da saúde, que garantem ainda mais proteção. Com as N95 de Daniele, o usuário consegue até mesmo desbloquear a tela do celular por meio do reconhecimento facial. Agora, a artista está tentando possibilitar que as máscaras de pano que produz também sejam compatíveis com o reconhecimento facial dos celulares. Isso porque as N95 são difíceis de ser encontradas, de modo que a recomendação é que a população em geral use apenas as comuns e deixe as N95 para quem precisa, profissionais da saúde, por exemplo. Então, aí nós temos uma notícia, nós temos aqui o título, artista faz máscaras estampadas com o rosto dos clientes. O lead, novidade possibilita que usuários desbloqueiem a tela do celular por meio do reconhecimento facial. Temos aqui a imagem, o texto não verbal e o texto que nós lemos. Aí temos aqui a referência bibliográfica do texto, sublinhada aí de azul para vocês observarem, e as questões, que são 3. A notícia acima foi escrita para cumprir uma finalidade específica. Que finalidade é essa? Como essa finalidade é alcançada? Então, você tem que ler novamente o texto e responder a este comando, a esse enunciado. Então, aqui você precisa fazer a redação com um trecho da pergunta. Por exemplo, a finalidade dessa notícia e responder como que essa finalidade foi alcançada. Então você vai fazer uma pequena redação com coerência, com coesão, e nós vamos explicar isso durante a aula, certo? No primeiro parágrafo, uma série de informações permite ao leitor responder a algumas perguntas: o que, quem, quando, como, onde, por quê. Então você vai explicar aí, descrever o que significa cada uma dessas partes da notícia, certo? E realmente voltar ao texto, sublinhar, rabiscar o texto para ter segurança na sua resolução da questão. Compare as informações apresentadas no primeiro parágrafo ao tipo de informação que consta nos parágrafos seguintes. Podemos afirmar que elas cumprem funções diferentes, por quê? Então, ler o texto e analisá-lo de acordo com os parágrafos, com o desenvolvimento, com a conclusão, com a introdução, correto? Na número 4 aqui, nós temos uma questão do CIMAV, que é o Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Básica. Então, esse texto foi extraído da seção Curiosidades da revista Recreio. Qual é a maior árvore do mundo? A árvore mais alta é uma sequoia batizada de Hyperion. Tem 115,5 metros
metros de altura, e isso equivale a um prédio de 40 andares. Essa gigantona está no Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia, Estados Unidos. Já a maior em circunferência é a árvore de tule, são 58 metros. Para abraçar a gorducha, é preciso reunir 17 pessoas, com braços bem esticados em volta dela. Está na cidade de Oaxaca, no México. A fonte do texto, a referência bibliográfica, revista Recreio. É importante a gente sempre lembrar que um texto científico ele tem a referência bibliográfica, de onde ele foi extraído. Em textos de teor científico, como é o caso da curiosidade extraída da revista Recreio, não é comum encontrarmos palavras próprias da fala, como os termos em destaque, gigantona e gorducha. No entanto, nesse caso, as marcas orais se justificam por... Aí você vai marcar por que ele usou esses termos, se é para aproximar o conteúdo abordado ao público leitor, ou seja, crianças e adolescentes. Quem é que lê a revista Recreio? Associar o texto escrito ao texto oral, revelando que escrevemos como falamos. Expressar a opinião do autor em relação ao tamanho das árvores apresentadas. Manter uma característica comum entre as revistas, as quais usam expressões da fala. Então, a gente vai voltar ao texto, vai explicar isso aí durante o trabalho com o texto, no nosso horário. E aí nós terminamos a primeira semana com o gênero textual que nós trabalhamos, que é a notícia. E a notícia está dentro aí do gênero jornalístico. O gênero jornalístico se divide em notícia, reportagem, crônica, charge, reportagem, editorial, artigo de opinião, carta de leitor e vários outros. E aí nós temos esses textos que podem ser digitais ou impressos, certo? E contamos aí com a colaboração dos pais para que tenhamos uma grande semana de aula e que todos consigam resolver as atividades. Um abraço a todos. Um abraço virtual, é claro.